A região, o estado ainda está sob alerta de chuva forte, né? Tá sim. Ontem era mais a faixa oeste, atingiu até parte do centro do estado, mas hoje há risco de granizo para todo o Rio Grande do Sul. Essa chuva se espalha, Ana Paula. Bom dia para você também, prazer sempre ter a sua companhia. A região está sob influência de sistemas que provocam chuva, enquanto entre o sudeste e o centro do país há um bloqueio atmosférico atuando, isso desde ontem. Por isso a chuva vai ficar concentrada, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, ao longo da semana, mais para o fim da semana, pode avançar para Santa Catarina e parte do Paraná. E aí essa chuva não consegue se espalhar nem aqui na altura do estado de São Paulo. Na capital paulista, hoje, por exemplo, nada de chuva, portanto. A gente vê que pela madrugada o céu está bem limpinho e a umidade à tarde deve cair para 40%, que é abaixo do ideal para a nossa saúde. Já vai amanhecer menos frio que a semana passada e que ontem, agora faz 14, a mínima é de 13 graus hoje aqui para São Paulo e a máxima também sobe, Ana Paula. Com o tempo aberto, a hora que o sol aparecer, vai esquentar e chegar até os 26 graus, bem diferente dos últimos dias, né? Muito diferente, bem mais quente. Enquanto isso, no Paraguai tem uma baixa pressão, é um sistema que ajuda a espalhar bastante chuva. Aliado a ela tem um cavado, que são ventos em altos níveis da atmosfera, e junto a eles dois há também essa umidade que desce e ajuda a ser canalizada pela baixa pressão, ventos mais quentes e úmidos que ajudam a trazer essas nuvens carregadas que a gente vê aqui em direção ao Rio Grande do Sul. A alta pressão está no mar e está ajudando a reforçar a umidade que vai para o leste do Nordeste, que ainda está sob alerta de ventos fortes e também de temporal, e também a faixa norte do Brasil com a zona de convergência intertropical. Amanhã vai ter uma frente fria que vai ajudar a reforçar essa chuva no Rio Grande do Sul. Por isso a Climatempo preparou este mapa de perigo para grandes acumulados no estado. A gente tem praticamente todo o estado atingido a partir de 50 milímetros. Nessas áreas mais escuras pode chover até 200 milímetros, pegando a região de Porto Alegre e na região de Missões e em parte do Vale do Taquari, onde a gente vê mais escuro aqui no mapa, a previsão é que pode chegar até 300 milímetros até sexta-feira. Esta área também aparece hoje no alerta de temporais, chuva que aperta praticamente em todo o estado, com risco, como eu disse para vocês, de granizo, de raios e ventos fortes, com possibilidade ali de alagamentos. Aqui nessa faixa do Nordeste, pegando desde o norte, litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, até o leste da Paraíba. Veja os acumulados que a gente destaca para vocês. A gente tem Alegrete, ali na faixa do Rio Grande do Sul, com 80 milímetros. Ana, é muita chuva. Um dia só é chuva demais. Exatamente. Além do que já choveu ontem. Em Porto Alegre chove menos, mas ainda assim a condição de temporal, 45 milímetros. No Recife, 40, Aracaju, 35, Maceió e João Pessoa, 30 e 25 milímetros, mas na condição de temporal. Quero trazer imagens de Santa Maria, onde já choveu quase 100 milímetros nas últimas 24 horas. Olha a quantidade de raios, Ana Paula. E, pelo visto, a chuva vai continuar, né? Vai sim. Hoje, a região também deve ser atingida por uma previsão de 80 milímetros. A temperatura deve variar entre 14 e 22 graus. Meu Deus. Assusta, né? Deve estar acordando o pessoal lá. Exato, exatamente. Essa imagem é de 5 minutos atrás, mas de agora a pouco, durante a madrugada. E não para, Thaís. Exato. O Cris separou pra gente conseguir mostrar para vocês o tanto que o céu tá bem carregado por lá. Atenção, quem estiver no Rio Grande do Sul e nessa faixa oeste, centro do estado, a chuva é mais volumosa. É onde a gente tem a atuação mais forte desses ventos quentes que vêm do norte, mais do que na faixa leste do Rio Grande do Sul. Salvador, Ana, também teve uma chuva forte ontem, 96 milímetros, houve atuação de um sistema de cavado. Hoje a chuva deve ser menos volumosa, mas a gente vê que está chovendo. Olha a câmera. Sim, molhada. A câmera está toda molhada. E a temperatura deu uma diminuída também, né? Estava fazendo mais calor nas madrugadas em Salvador. Exato, 22 graus agora, a máxima deve chegar aos 28 e ao longo do dia a previsão são de mais 20 milímetros aí para Salvador. Já o Recife tem mais chuva que Salvador prevista, a gente tem agora 23 graus, a máxima aí deve chegar também perto dos 28, com 40 milímetros, área de atenção também para alagamentos, Ana. Obrigada pelos avisos, Thaís. Já a gente fala da secura. Combinado. Centro das discussões das mudanças climáticas, né, Thaís Luquezzi?
Pois é, Ana, desde a década de 90 há comprovações científicas desse aquecimento global, quando os países ali, membros das Nações Unidas, criaram a Convenção do Clima e começaram a firmar esses acordos para tentar barrar o aumento da temperatura na Terra. E o petróleo está no centro dessa discussão, porque a queima dele é um dos principais responsáveis aí pela emissão desse gás, que está mais concentrado na atmosfera, o dióxido de carbono. A gente fala tanto dele e lembra que ele está no nosso dia a dia. Na quinta-feira passada, no Dia dos Namorados, a cidade de São Paulo, por exemplo, teve o maior congestionamento do ano, com mais de 1.300 quilômetros às 6h30 da tarde. Isso, se a gente pegar na horizontal e pôr na vertical, representa 130 vezes o tamanho da nossa atmosfera, por onde as nuvens se formam. A frota de São Paulo, aqui do estado, a gente sabe que representa quase 30% do país, e essa emissão enorme aumenta exponencialmente o efeito estufa na Terra. Lembrando que esta semana, São Paulo, também o Sudeste, o centro do Brasil, a gente vai mostrar na arte para vocês, está sob influência de um bloqueio atmosférico. É um sistema que dificulta a formação de chuva e nessa área enorme aqui do país. Esse bloqueio ele vai se formar com a atuação de uma alta pressão que está a 5 quilômetros da atmosfera, a próxima arte mostra para vocês, e empurra o ar gelado e seco lá do alto para baixo. Com isso, a temperatura sobe bastante, o aumento dessas emissões traz consequências para a atmosfera no globo todo. São Paulo, por exemplo, tem chance de chegar aos 27, 28 graus na sexta-feira, bem acima da média, que é justamente o dia que o inverno chega. E no Rio de Janeiro tem chance de chegar aos 32 graus na sexta. Hoje a variação térmica já é enorme, de 16 graus. Começa o dia com 13, chega até os 29 à tarde, também sem chuva. Enquanto isso, o sul do Brasil está com chuva concentrada, que não vai conseguir avançar para o centro do país por causa desse bloqueio atmosférico. Em Porto Alegre, hoje, máxima de 20 graus, por lá, previsão de temporal. Em Florianópolis, 24, São Paulo, 26 graus, Brasília, 29, 31 em Campo Grande. Olha como está quente. Em Cuiabá, com 34, Palmas, 33, Teresina, 33 graus. É a mesma temperatura de Manaus. E onde está mais quente, a umidade fica muito mais baixa, com esse grande vermelhão aqui no mapa, chegando a 25% na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, e em Ibotirama, na Bahia, aos 25%. É bem ruim para a saúde. O ideal é acima de 60%. E a gente está só começando o período de estiagem. Em Cuiabá não chove mais de 10 milímetros há um mês. Em Palmas, há um mês e meio. Foi no dia 2 de maio que choveu 20 milímetros. E em Brasília, a gente mostrou aqui, sábado, completou 2 meses sem uma chuva significativa. Foi no dia 15 de abril que caiu 35 milímetros. Depois disso, só pingou 1 milímetro, meio milímetro, praticamente nada. E ainda falando dessa exploração, Ana, é bom a gente lembrar que cientistas, muitos e ambientalistas defendem que para a eficiência energética, esse assunto vai estar sendo discutido em Belém em novembro, na COP30. É importante que o Brasil tenha eficiência com as tecnologias que tem. Ano passado, a gente exportou mais petróleo do que consumiu, mais de 52%, e a gente manda para fora, refina para poder usar aqui dentro muito mais caro. Então, talvez investir em tecnologia para fazer o refino do petróleo, que a gente já explora, seria talvez muito mais eficiente do que investir milhões para a exploração num lugar novo. Esse aí está no centro das discussões, e entre eles também o hidrogênio verde, que é uma tecnologia que a China está super avançada para explorar, e a gente tem muita mão de obra capacitada, é só investir. Exatamente, a falta de investimento é que é o nosso gargalo, né, Thaís? Exato. Obrigada, Thaís. Obrigada, até já. Falar por aqui do tempo, Thaís já na área para trazer aquele resumão. Pois é, Ana, falando dessa semana, que ainda vai ser muito chuvosa no sul do país e no leste do Nordeste, especialmente com alertas que a gente vem falando desde ontem. Hoje, os temporais, eles se espalham pelo Rio Grande do Sul com uma baixa pressão que está no Paraguai e vai ampliar a influência até o leste do estado, trazendo risco de granizo, raios, ventos fortes. Em Porto Alegre, a previsão é de 45 milímetros, condição para temporal. Só que no oeste, no centro do estado, pode chover quase o dobro disso. Santa Maria, que a gente vê aqui na tela, na madrugada já tinha muitos raios, muitos trovões, a gente conseguia ver essas descargas elétricas por aqui. Hoje, previsão de mais 80 milímetros para lá
e já choveu quase 100 no dia de ontem. Por isso, há risco para alagamentos, para deslizamentos. É uma área em atenção. A máxima não deve passar dos 22 graus. Esta área aparece em azul aqui no mapa, mais escura, porque a chuva vai ficar mesmo concentrada não só hoje, mas até sexta-feira, com acumulados aqui no Rio Grande do Sul, que podem chegar aos 200 milímetros. E nas regiões ali das Missões e perto do Vale do Taquari, ali parte do Vale do Taquari, pode chegar a 300 milímetros nos próximos dias. É muita chuva. Aqui tem chuva forte também, pegando do leste da Bahia, passando por Sergipe, também Alagoas, Pernambuco, leste da Paraíba. Chuva forte também para a parte mais ao norte do Brasil. No verde claro, essa chuva é mais pontual, mais isolada. Só que na maior parte do Brasil, o tempo fica firme, pegando desde boa parte de Santa Catarina, avançando até boa parte da região norte. Nessas capitais, o sol vai brilhar forte hoje. Palmas, com máxima de 35 graus. Cuiabá já voltando ali para casa dos 34, acima da média ali para o mês. Rio de Janeiro, previsão de 29, mas com uma grande amplitude térmica, com o dia amanhecendo bem friozinho com 13. Em São Paulo também amanhece com 13, mas a máxima para nos 26 graus, sem previsão de chuva para elas. Já de Sergipe até a Paraíba, como eu mencionei, há risco de temporais. Vamos colocar Recife aqui na tela para a gente ver como é que está o dia. Bem diferente do que a gente costuma ver, né, Ana? Isso é chuva, bastante chuva agora, né? Exato, é chuva. Hoje 40 milímetros, é a capital ali dessa faixa do Nordeste, onde chove mais hoje. Então está em atenção também para a possibilidade de alagamentos. Agora 24 graus, temperatura não deve passar dos 27, 28. E chove a semana toda ali, viu? Aqui eu destaco para vocês que amanhã 20, na quinta e sexta-feira aumenta para 40 cada dia. Sábado ainda continua chovendo com 30 milímetros. E em Chapecó, ali em Santa Catarina, essa chuva vai chegar a partir de quinta-feira, com condição para temporal. 60 milímetros, 30 na sexta e no sábado que diminui, mas vai ficar em atenção, então é importante a gente alertar. Já em São Paulo e no Rio, secura, nada de chuva para os próximos dias e temperatura em elevação. Até sexta-feira, São Paulo chega aos 28 graus, só cai um pouquinho no sábado para 24 e no Rio, na sexta, até os 32. Para fechar, imagens de João Pessoa, Ana, que também está na rota dos temporais e hoje tem previsão de 28 graus, mas já dá para ver o solzinho ali. Valeu, Thaís. Obrigada. Até já, já.